A paz do Senhor Jesus. Se esse assunto lhe interessa, continue vendo este vídeo. Quero falar hoje sobre o divórcio, se pode ou não pode. Glória a Deus. Quero ler em Marcos, capítulo 10, versículo 11 e o 12. E ele lhe disse: qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera com ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera. Pois bem, eu tinha que fazer um acerto ali. Glória a Deus. O próprio Jesus falando aqui, falando sobre o marido deixar a sua mulher ou o seu companheiro. Quando a palavra do Senhor também diz, no livro aos Romanos, capítulo 7, versículo do 1 ao 3. Não sabeis vós que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem, por todo o tempo que vive? Porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver. Esta lei está ligada na lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera. E se for de outro marido, mas o morto, o marido, livre está da lei. E assim não será adúltera, se for do outro marido. Meus queridos e meus amados irmãos, essas são as duas referências quando o próprio Jesus falando do ato de adultério, se o homem deixar sua companheira ou vice-versa e casar com uma repudiada. Ambos cometem adultério. Ainda em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 3. O marido paga à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido, e também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas temo a mulher. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para que vos aplicais o jejum e a oração. Depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Meus queridos e meus amados irmãos, o próprio Jesus falando a respeito do adultério. Quanto muitas igrejas, até mesmo pentecostais, não estão nem preocupados com esse tipo de assunto. Assim como eu falei há 9 meses atrás sobre a Santa Ceia do Senhor, se pode ter relações sexuais ou não, 3 dias antes ou depois, e graças a Deus, muitas visualizações, mais de 1000 visualizações. Sinal é que o povo gostou do tema. Ter relações sexuais antes, ou 3 dias antes, ou no dia da ceia. Mas hoje vamos falar sobre o divórcio. Pode o cristão divorciar? Entre aspas, sim. Mas desde quando ele peça o divórcio por algum motivo superior e ele continue solteiro? Pois o apóstolo Paulo fala aqui aos Romanos, conforme referência eu falei, que o homem, enquanto estiver vivo, ele está sujeito à lei. Mas que lei? A lei que ora ele casou no civil e no religioso e vice-versa. Porém, se ele se divorciar e casar com a outra pessoa, com outra mulher, que não a própria mulher dele que ele casou, ele comete adultério. Mas para muitas autoridades eclesiásticas, isso aí hoje em dia já é normal. Maridos deixando as suas esposas para casar com outras mais novas. Quando eu me casei, eu já sabia que minha esposa ia ficar com ruga, ia ficar velha. Ela não ia ser a mesma pessoa que era antes. Isso aí já estou conformado. E eu tenho que ficar com ela até que a morte me separe. Meus queridos e meus amados irmãos, Jesus aprova o divórcio sim, mas nesse sentido que eu vou falar agora. Que o homem peça o divórcio e continue solteiro, servindo ao Senhor.
Mas, porém, a palavra do Senhor fala aos casados e aos solteiros. Diz o apóstolo Paulo: aquele que é casado, os casados não se separem, e aqueles que são solteiros que se casem. O apóstolo Paulo falou: se o homem não puder conter-se, que case-se. É melhor casar-se do que abraçar-se. O que a maioria das igrejas hoje, não digo a igreja de uma forma física, ou melhor, das autoridades eclesiásticas, pastores e bispos, o que eles querem é agradar o seu ego e encher os bolsos. Mas falar de um assunto desse, raridade se ouve falar. Só se fala em campanhas, vendas e mais vendas, desse daquele objeto. Mas assunto concernente à palavra de Deus, eles distorcem. Porque se eles for falar esse assunto nas igrejas deles, vai ofender a muitas pessoas. Maridos deixando as suas esposas para casar com outras. E a mulher ficando menosprezada. E isso não é de Deus. Mas, porém, se o marido falecer, ou vice-versa, a mulher falecer, aí sim diz a palavra do Senhor que ele está livre. O homem, enquanto ele estiver vivo, ele está embaixo da lei dos homens, porque ele casou no civil e no religioso. Enquanto a mulher estiver viva, ele não pode casar-se com outro, segundo a palavra de Deus, conforme eu li aos Romanos, capítulo 7, versículo do 1 ao 3. Eu não estou inventando, isso aqui não é história da carochinha. Quem escreveu isso aqui, a palavra de Deus, não foi Zé e nem Mané, não, senhor. Foi o apóstolo Paulo alertando os irmãos sobre a lei. Enquanto o homem estiver vivo, ele não pode casar-se com outra mulher. A não ser que houve, por motivo superior, fornicação ou adultério, que eles se separem, que tenham divórcio, mas que continuem solteiros. Procurem se reconciliar uns aos outros, marido e mulher. Evite problemas. Evite problemas. Perdoe a sua esposa, perdoe seu esposo. Tem pessoas que não perdoam a traição. Tem homem que não perdoa a traição. Tem mulher que não perdoa a traição. Glória a Deus. Se Jesus perdoou a humanidade, que a humanidade foi traidora diante dele, por que você não pode perdoar? Por que não pode chegar a um consenso? Por que não pode chegar a uma reconciliação para que não haja uma separação? Nenhum juiz tem um prazer de separar um casal. Portanto, quando eles vão se divorciar, o juiz ainda pergunta se é isso mesmo que eles querem. E dão até prazo para eles pensar. Nenhum juiz, nenhum advogado tem um prazer de separar os casais, porque depois vem as consequências financeiras, familiares e os filhos. Os problemas que vêm para a família por completo. Portanto, enquanto o homem estiver sobre a lei, estiver vivo, ele não poderá casar-se com outra mulher. Diz a palavra do Senhor. Não sou eu, não foi Zé e nem Mané que escreveu isso aqui, e sim foi o apóstolo Paulo, inspirado por Deus. E hoje eu vos transmito essa palavra para vós outros. Que se você tem a sua esposa, seu esposo, quem sabe até mesmo te ferir, até mesmo com palavras, procure se reconciliar. Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor, se tem alguma coisa que te escandaliza, ou que leva você ao pecado, arranca, tira fora, porque é melhor faltar uma parte do corpo no inferno do que e o corpo todo. É melhor você arrancar uma parte de um dos seus órgãos do corpo do que o seu corpo todo ir para o inferno. Então arranca isso de você. Essas vozes que te falam para você deixar sua esposa e seu esposo, não abandone, porque você pagará a consequência se você assim casar-se com outra ou com outro. Outro sim, eu repito e falo novamente, você poderá se divorciar-se, mas continuar solteiro e servindo ao Senhor. Quantos homens, quantas mulheres solteiras são separados, divorciados e estão servindo ao Senhor, louvando ao Senhor, porque não querem mais casar-se. Enquanto isso, tem outros e outras querendo deixar as suas esposas, o seu esposo, para casar com outra mais nova. Que diferença faz? Que Deus lhe dê sabedoria
do alto para você entender essa palavra. Anote as referências. Marcos capítulo 10, versículo 11 e 12. Mateus capítulo 19 e o 9. 1 Coríntios capítulo 7, do 3 ao 15. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 8 ao 9. Aos Romanos capítulo 7, do 1 ao 3. Mateus capítulo 5, versículo 31 e 32. Lucas capítulo 16 e o versículo 18. Se você não entendeu, veja e ouça esse vídeo de 2 a 3 vezes e você há de vir comigo o que foi falado aqui. Repito, o que está escrito aos Romanos: enquanto o homem estiver vivo, estiver embaixo da lei, ou vice-versa, a mulher também, eles estão presos à lei, estão sujeitos à lei. Mas porém, se um chegar a falecer, se o marido falecer ou a mulher, ambos estão livres para casar-se com quem quiser. Evite o divórcio, evite os problemas. Não troque a sua esposa por outra, não troque seu esposo por outra. Eu prometi amar a minha esposa na hora da riqueza, na hora da pobreza, na hora da doença. E porque agora vou trocar por outra? Se eu as prometi, glória a Deus. Mas porém, se faltar o amor, que ambos se separem e continue solteiro servindo ao Senhor. Dessa forma assim, Deus vai aprovar o teu ministério e a tua vida cotidiana do dia a dia. Que Deus assim vos abençoe. Diz a palavra do Senhor: quem não tem sabedoria, peça a Deus. E que o Senhor nos livre desses maus obreiros, pastores que só pensam em agradar os egos dos seus membros e encher os bolsos. Que Deus tenha misericórdia deles e que eles realmente preguem a palavra do Senhor, falando desses assuntos tão importantes para a nossa vida espiritual. Que o Senhor vos abençoe. Fique em paz em nome do Senhor Jesus.